Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepare o Hardware. No último vídeo de review de processadores aqui no canal foi do 5800X 3D versus o Core i9, né, os dois melhores CPUs para jogos aí da Intel e da AMD. As pessoas me disseram assim, ok Lucas, mas o Ryzen 7 não é exatamente o melhor CPU que a AMD tem. A AMD tem CPUs com mais núcleos aí, porque no caso do Core i9 você tem 16 núcleos, 24 threads, mas cadê o 5950X? Cadê o 5900X? Então, a ideia desse vídeo é trazer uma comparação extra, adicionando os melhores CPUs da AMD versus dois dos melhores CPUs Intel que existem atualmente no mercado antes que chegue a próxima geração. A gente sabe que daqui a pouco vai ter os Ryzen, vão ter os Ryzen 7000 no socket M5, os Intel de 13ª geração que vão trazer mais cache, mais núcleos, então muitas melhorias estão vindo nos próximos 2-3 meses, mas por enquanto o que nós temos no mercado é, como eu falei, 5800X 3D, que é um dos CPUs mais rápidos do mundo para jogos, né? A própria AMD fala isso. E eu estou adicionando aqui então o 5900X e o 5950X. Aqui nós temos então o 5950X com 16 núcleos e 32 threads. Ele é um esmagador de threads, né? Só perde para os Threadripper, que tem muito mais. E o 5900X você tem 12/24, assim como era o antigo 3900X, 3900XT, porém ambos sendo Zen 3, uma arquitetura bastante moderna. No caso aqui o 5800X 3D tem 8 núcleos e 16 threads, assim como o 5800X, 5700X, porém ele tem esse cache 3D extra no L3 que expande isso e traz um grande aumento de performance, especialmente em aplicações mais sensíveis ao cache, no caso dos jogos. E para comparar, pessoal, eu vou trazer o Core i9 que eu tenho, que é o Core i9 12900K. E como ele é um CPU desbloqueado para overclock, na verdade todos aqui são com exceção do 5800X 3D, que a AMD bloqueou por conta da temperatura que iria causar problemas no cache, a própria AMD fala isso. Eu vou trazer o overclock desse i9 para simular o KS, assim como eu fiz no vídeo passado, colocando ele ao Core 5.2 GHz, e no single core 5.5, então a gente consegue fazer uma simulação bastante realista de como é um KS, porque basicamente a diferença do KS para o K é clock só, então dá para fazer isso com um 12900K, tá bom? Enfim, então eu vou trazer os testes então atualizados dos dois Ryzen 9 que eu não havia trazido no teste passado, tá certo? Vamos começar aqui falando sobre o 5950X, pessoal. Ele é um CPU que tem 16 núcleos, 32 threads e um TDP de 105 watts. Isso é impressionante, cara. A eficiência energética dos Ryzen realmente é melhor. Mas isso no teste em estoque. Vocês estão vendo um teste rápido no Blender, ele bate ali os seus 105 watts, porém o clock fica meio baixo para um CPU recente, né? Ele fica 3.840. Você viu outros CPUs AMD batendo os 4.6, 4.4, isso por quê? Nós temos muitos núcleos em um consumo de energia muito baixo, então o CPU ele fica limitado em estoque. Quando eu habilito o Precision Boost Overdrive na BIOS, que é um recurso presente em todos os Ryzen modernos, eu consigo desbloquear o CPU, deixar ele ir além, mesmo que para isso ele precise de mais energia. Vocês vão ver no teste que ele chega a bater 200 watts, quase o dobro do que ele estava precisando em estoque, porém o clock sobe para 4.300, 4.274, você vê que mesmo assim o clock não sobe tanto, então o estoque é bastante ok. E eu vou trazer alguns testes para você ver qual é a diferença de performance do estoque para a performance, porque diferente de um CPU de 6 núcleos, 8 núcleos, aqui nós estamos falando de muitos núcleos e essa diferença de 400, 300 MHz pode fazer alguma diferença final na performance. Aí vocês vão avaliar por si próprios, tá? Então o ponto aqui é, eu posso usar o 5950X em estoque, ele vai ficar um pouco limitado, dependendo da aplicação o clock vai ser maior ou menor, porque depende da carga, mas se eu preciso desbloquear a energia dele, ele também consome muita energia. O Core i9 bate mais de 200, o 5950X também bate mais de 200, tá? Ou próximo dos 200, tá certo? Mas ele é meio que
uma exceção, porque os outros Ryzen 9 e os Ryzen 7 inferiores a ele consomem menos energia no PBO. Enfim, começando então com os testes, pessoal, rápidos aqui de performance. After Effects 2020, na suíte do Puget System Benchmark, nós vemos aqui todos os resultados. Eu destaquei então o 12900KS, o K, o 5800X 3D e o 5950X. O 5900X, eu já tinha feito o review dele lá no passado, o único CPU que eu estou trazendo aqui que eu não tinha testado ainda é justamente o 5950X. E nós vemos, pessoal, que mesmo assim, mesmo ele tendo 16 núcleos, né, o 5800X 3D continua tendo mais performance. A diferença é pequena, mas ele ganhou. Por quê? Nem todas as aplicações precisam de muitos núcleos. Tem aplicações que usam muito a placa de vídeo para renderizar, tá? E é o caso do After Effects. Nem sempre você vai perceber essa diferença. Com muitos núcleos eu vou ganhar muita performance. Nem sempre. Então é importante que a gente avalie isso. O Core i9 está lá em cima, junto com a versão KS, como os melhores resultados, porque de fato o IPC da 12ª geração Intel está muito forte. Eles venceram o Zen 3. O que não é de se surpreender, porque o Zen 3 vem em 2020 e esses CPUs estão vindo agora, 2022. Então eles têm que ser obrigatoriamente mais rápidos, é o mínimo que a gente espera, né? No teste do Blender, pessoal, nós estamos vendo justamente isso. Olha só, uma 3080 Ti renderizando em CUDA faz o melhor resultado. Aqui nós temos a diferença do PBO e do teste em estoque do 5950X. Vocês vão ver que a diferença é mínima. É mínima. Observe que todos os testes eu vou trazer sempre no melhor resultado. Eu sempre trago com PBO na AMD e com multicore em Ansement em todos os Intel, para sempre mostrar o melhor resultado para vocês, tá? A gente está vendo que não fez tanta diferença, porque por mais que teve uma redução de clock no teste em estoque, ainda são 16 núcleos, ainda são 32 threads, tá? E nesse caso a gente conseguiu ultrapassar o 12900KS e o K, porque sim, são 32 threads versus 24 threads do Core i9. Então mais threads, mesmo que o single core um pouco mais fraco, a gente ganhou performance, tá? E o 5800X 3D ficou ali brigando com o Core i5, que tem 10 núcleos, tá certo? Então o CPU que tem 6 núcleos performance, 4 núcleos eficiência, tá certo? E 16 threads, né? Cinebench R23, eu trouxe mais uma vez o teste em estoque versus o teste com o Precision Boost Overdrive habilitado. E aqui a gente percebeu que houve uma diferença ali um pouco mais significativa na pontuação, né? Porque é um teste que também precisa de muitos núcleos e threads. O que você tiver, esse software que é um benchmark para o Cinema 4D, né? O Cinebench em si é só um benchmark para essa aplicação. Então aqui a gente vê que a gente consegue ter uma performance maior se a gente tivesse com um clock maior. Mas você tem um excelente resultado ainda, fica um pouco abaixo do 12900K. Se você resolve habilitar o PBO, você ultrapassa o 12900K e só fica abaixo da versão KS, que tem um clock maior, e vocês estão conferindo os demais resultados aí, tá? Corona Benchmark, que é um renderizador para o 3ds Max e também para o Cinema 4D, então é um renderizador bastante relevante, por isso que eu trago para vocês aqui. O topo dos resultados pertence ao 5950X. Mais uma vez, você tem núcleos, você tem threads, o software vai abraçar isso, ele vai utilizar isso ao máximo dele e ficou à frente tanto da versão K quanto da versão KS, tá certo? Passando aqui para Keyshot 10, mais um benchmark ali relativo à renderização 3D. Então nós vemos que a parte de cima continua com o KS e o K, logo atrás vem o 5950X com Precision Boost habilitado. Depois o 5900X, 12600K e 5800X 3D ali na parte do meio entre os dois Core i5. Então a gente vê que, cara, o i5 é da 12ª geração, ele tá brigando contra o Ryzen 7. Isso porque veio com uma nova arquitetura, o single core, o IPC realmente está muito forte, tá? Vamos partir aqui agora para o Metashape Pro, que é um software de fotogrametria. Ele utiliza o processador, mas também utiliza a placa de vídeo para fazer renderização. Nós vemos que a parte de cima ele fica com os 3 CPUs, os 2 i9 e o 5950X, enquanto que o 5900X ficou um pouco atrás do 12600K e do 12400F. Então ele também aproveita bastante o IPC, o single core forte,
mas quando você tem mais núcleos você consegue dar uma impulsionada sim nessa performance, tá certo? PC Mark X ou benchmark para PC doméstico aqui. Ter muitos núcleos não significa necessariamente máxima performance, afinal você tem atividades muito simples às vezes. Então tem softwares, por exemplo, você vai abrir um Excel, um Word, alguma coisa, não adianta eu ter tantos núcleos porque é tão fácil, é tão rápida para fazer uma abertura de um software assim que um núcleo resolveria, 2, 3 núcleos resolveria, então o núcleo mais rápido vai vencer e não o máximo de núcleos que eu puder ter aí, né? E no caso aqui sim, o KS e o K, os dois Core 9 ficam na parte de cima, logo abaixo ali vem o i5 e depois o 59 e 50X, mesmo tendo mais núcleos ele fica um pouquinho abaixo ali, empate técnico com o Core 5, tá? Partindo aqui para Photoshop 2021, também na suíte do Puppet System, a gente vê que o 5800X 3D vence o 59 e 50X. Mais uma vez, é um software que usa sim processador, mas ele faz muito da renderização com a placa de vídeo. É importante que vocês saibam disso, não é só CPU para render, a placa de vídeo faz muita diferença e aqui é uma 3080 Ti, é um placão, né? E você vê que mesmo tendo muitos núcleos, necessariamente ele não vai ficar sempre acima, tá? Aqui no caso do Premiere, já teve uma inversão, ele utilizou mais o processador e o 5900X ficou acima do 5800X 3D e o 5950X também acima do 12600K, mas mesmo assim os dois Core 9 continuam na frente. VRay Next Benchmark é um teste que a gente usa bastante o processador, embora dá para fazer também com placa de vídeo. O teste avaliando o CPU, lá na parte de cima, 5950X com 22.000 pontos, isso com PBO, ficou acima tanto dos dois Core 9 quanto do 5800X 3D, que ficou lá embaixo brigando com o Core 5 12600K, tá certo? Performance relativa então, pessoal, 10 testes relativo ao King, né, o CPU mais rápido para trabalho aqui, que foi o 12900KS, mas seguido muito de perto pelo 5950X. Então você tem ali um resultado praticamente empate técnico, apenas 4%, né? Com a vantagem do 5950X consumir menos energia, porque mesmo que você deixe ali ele em estoque, ele vai consumir 105, mas vamos colocar aqui no PBO, que são esses testes que vocês estão vendo aqui. O 12900KS pode consumir até 270, 280, o Ryzen 9 a gente viu ali que ele bate no máximo uns 200 watts. Então, ainda assim ele é mais eficiente falando de energia. A gente espera agora para ver como é que vai ser a próxima geração, porque estamos comparando uma geração mais nova da Intel contra uma mais antiga da AMD, porque é o que nós temos até então no mercado. Quando sair as coisas novas, eu volto e trago mais testes atualizados para vocês, tá certo? E ele conseguiu ficar à frente do 12900K, ele só perdeu realmente porque a Intel lançou uma nova versão com mais clock no mercado. Vamos agora falar da parte de jogos, pessoal. E de antemão eu aviso para vocês, pessoal, você não precisa de um CPU de 16 núcleos para jogar, ou de 12 núcleos, né? Geralmente um 6-core vai muito bem, cara, no máximo ali um octa-core acaba tendo um custo-benefício muito melhor do que eles, né? Então, vamos acompanhar os resultados. Eu coloquei uma placa de vídeo muito forte, 3080 Ti, um cenário realista que as pessoas vão fazer em casa, que é colocar a placa e colocar nos gráficos pesados. A gente vê que a gente tem CPU suficiente para entregar tudo que a 3080 Ti tem para oferecer. Eu não preciso colocar ela no mínimo, no low aqui para mostrar gargalo, porque ninguém vai fazer isso em casa, acredito eu. Só quem vai ficar fazendo benchmark em casa, né? Assassin's Creed Valhalla no Ultra, tá? Vamos aproveitar os gráficos do jogo, foco em campanha, DirectX 12. Nós temos um empate técnico. A partir do 11400F, nós temos ali todos os CPUs entregando tudo que a 3080 Ti tem para oferecer. Está entregando no talo, no máximo da placa, tá? Na parte de cima ficou os dois Core 9 junto com o 59 e 50X. Olha aí, ele passando inclusive, ele ficou no mesmo resultado que o 5800X 3D, já não teve diferença. Inclusive o 5950X tem uma boa quantidade de cache L3, tá? Em 1440p também houve ali um empate técnico, vários CPUs com os mesmos resultados, aí você vê que de fato superamos a 3080 Ti, que é uma das placas mais rápidas do mercado. Eu te pergunto, falta CPU para jogos? Não, não falta CPU para jogos, nós estamos muito bem servidos de CPUs assim. Ah, Lucas, mas eu quero jogar 300 FPS. Aí, meu amigo, você vai correr atrás de um sonho, toda hora você vai ter que ficar trocando de CPU, porque o tempo todo surgem novos jogos pesados,
ou bugados, e você vai ter que estar sempre fazendo overclock, não sei o que, trocando, porque fica cada vez mais difícil, geração após geração. Eu estou acompanhando esse mercado há mais de 10 anos, sempre vejo as pessoas se preocupando muito com 300, 200 frames toda hora, tendo que trocar de CPU. É complicado, né? Mas aí cada um faz o que achar melhor. Battlefield 2042, nós vemos a parte de cima com os dois Core i9 e o 5800X 3D, e atrás deles, perdendo ali por 10 quadros mais ou menos, o 5950X e o 5900X. Então você vê, são CPUs rápidos para jogos? São CPUs rápidos, né? Mas você vê que um 12600K faz o mesmo trabalho. O 12400F faz o mesmo trabalho, cara. A diferença é mínima. E um 12400F custa R$1.100, R$1.200. Quanto custa o 5950X? 3.500, 4.000, 4.500, agora nem lembro quanto que está o preço dele. Mas você vê que de fato para jogos não faz tanto sentido nem o Core 9 para jogos, tá? Aí, claro, as pessoas fazem o que achar melhor, né? Ah, Lucas, eu faço questão de ter o máximo de frames possíveis. Core 9 5800X 3D. Os gráficos estão mostrando isso, tá? E também nós temos o teste lado a lado aqui já mostrando isso também, é só vocês clicar no vídeo que está aparecendo aqui. Em 1440p a gente começa a diminuir as diferenças, porque a placa de vídeo fica um pouco mais pesado para ela, né? Então nós temos ali 120 quadros como a nossa taxa máxima de quadros, e o 5800X 3D está vencendo o 5900X e o 5950X, ok? Cyberpunk 2077, pessoal, na parte de cima nós temos o 5800X 3D da AMD, que sim é o CPU mais rápido para jogos do mercado atualmente, nos meus testes, né? E lá fora você também tem visto isso, seguido ali pelo 12900KS por 8 frames de diferença, e o 5950X está ali empatado com o Core 5. Pois é, pessoal. Ué, Lucas, mas ele tem 16 núcleos. Mas os jogos não estão utilizando os 16 núcleos no seu máximo potencial. 6 núcleos com IPC bom, com single core bom, já estão dando conta do jogo, e vocês estão vendo isso aí nesse momento. Em 1440p tem diferenças ainda menores, ali o máximo foi 89 quadros em vários dos CPUs aqui testados. Far Cry 6, mais uma vez na parte de cima nós temos o Core 9, Ryzen 7, 5800X 3D, daqui a pouco nós devemos ter mais CPUs com esse cache extra 3D, vai ser interessante ver, por exemplo, os Ryzen 9, os Ryzen 5 principalmente com cache 3D, vamos ver o que vai rolar aí no mercado, né? E na parte de baixo nós temos então o 5950X com 117 quadros, que é uma boa performance, mas você vê que um Core 5 12400 faz mais do que ele. Um 12600K faz mais do que ele, né? E só os Core 9 e os 5800X 3D estão ali entregando 150 quadros, tá? Aí é aquilo, Lucas, eu faço questão disso, você vai ter que gastar muito. Lucas, eu me contento em rodar 100 ou a 60, você pode gastar muito menos com CPU. Um 5600, um 12400, um 11400 entrega isso para você com tranquilidade na maioria dos jogos do mercado, tá? Em 1440p vocês estão vendo os resultados aí muito próximos. Flight Simulator, aqui a gente tem uma discrepância muito grande, né? O 5800X 3D, ele fica bem à frente ali dos outros resultados, né? Enquanto que os dois Core 9 estão fazendo menos de 100 quadros, que ainda é uma performance muito boa. E o 5950X está fazendo na média dos 77 quadros, que é o mesmo do 5900X e muito próximo de um 5600X. E aí eu te pergunto, vale a pena comprar um Ryzen 9 para jogar, sendo que um Ryzen 5 está fazendo exatamente a mesma coisa para jogar? Fica claro que não vale a pena. Ah, eu vou trabalhar. Aí é outra história. Aí você tem vários CPUs bons para isso, como eu já mostrei aqui. Aí está o teste também em 1440p. God of War é um jogo focado em placa de vídeo, então sim, tem muitos jogos no mercado que são GPU bound, ou seja, são jogos que você não utiliza tanto assim o processador. O CPU fica meio que segundo plano, entre aspas, né? Claro que está sendo utilizado para várias coisas ali também. Nós vemos aqui, cara, que desde praticamente do Core 3 12100F, os resultados são muito parecidos, cara. Acho que só o resultado que mais deu uma destoada ali foi do Core 3 10100F, que ainda assim ficou numa média boa, 84, só a mínima que ficou um pouco mais fraca. Mas tá aí, cara, é tudo muito igual, cara, tanto em Full HD e ainda mais em 1440p. Então vocês estão levando tudo que a 3080 Ti tem para oferecer.
ela já está superada. Temos CPUs suficientes para empurrar a 3080 Ti no Ultra, que é onde as pessoas usariam em casa. Aí se eu venho aqui e coloco no Low, pego um jogo que foi lançado em 2018 para o PS4, chegou agora no PC com gráficos mais bonitos e tal. Não, vamos pôr no Low para ver como é que fica. Isso não faz sentido para mim, cara. Mas as pessoas gostam de ver isso, né? Red Dead Redemption 2, com os gráficos do canal Hard Unboxed, que é um gráfico mais customizado. Não é tudo no Ultra, mas tem algumas coisas no alto e até no médio, que é um gráfico que você tem a melhor performance com o melhor gráfico possível, tá? Nós temos na parte de cima o 5800X 3D, seguido pelos dois Core i9 e perdendo para o 11400F, o 5950X. Então você vê, a diferença é mínima ali, é 2 quadros na média, mas de fato você tem condições de ter ali um CPU intermediário e rodar muito bem esse jogo também, tanto em Full HD, mesma coisa acontecendo em 1440p, tá? Resident Evil Village, mais uma vez, o 5800X 3D dando um show, fazendo 369, mas na prática todos estão rodando bem, até o Core 3 tá fazendo 143 de média. Então é um jogo focado em campanha, né? Eu trago o teste para vocês verem que existe uma diferença, mas qualquer CPU que você pegar vai te entregar muitos quadros aqui no jogo, tá? Recomendo que vocês peguem um Ryzen 5 ou um Core 5, que são CPUs muito bons, um preço muito legal hoje em dia para você jogar os seus games tranquilamente. Em 1440p nós temos também as médias e mínimas aí demonstradas para vocês, tá? Metro Exodus Enhanced Edition lançou recentemente, eu trago inclusive gráficos mais pesados com Ray Tracing para a gente ver a diferença. E todos os CPUs estão entregando uma diferença muito parecida a partir do 12100F em diante, né? Você tem algumas diferenças mais ressaltadas, mas de fato o 5950X ficou ali empatado com o 5900X e com o próprio 5600X, que teve até uma mínima melhor. Lucas, como é que um 5600X ganha? Porque ele tem mais clock, cara. Ele é um CPU que bate 4.6 versus um que tá batendo um clock um pouco menor que ele. Então, assim, essas coisas acontecem, tá? Nós temos então o teste em 1440p, Watch Dogs Legion, na parte de cima o 5800X 3D, que sim, ele consegue vencer os CPUs, e aí está também o teste em 1440p. Performance relativa em Full HD, o que nós temos então aqui, o rei, né, o King, sim, é o 5800X 3D, a AMD pegou o Zen 3, colocou mais cache e só isso foi capaz de ultrapassar a performance em games de CPUs que teve toda uma revolução, núcleos performance, eficiência, ultrapassou mesmo o KS, cara. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Então nós temos ali agora o 5950X sendo introduzido nesse gráfico, tendo uma diferença de 17% e ficando ali no mesmo nível de um 12600K. Da mesma forma, o 5900X ficou muito próximo a ele e ambos ficaram um pouquinho acima apenas de um 5600X. Ficaram ali 2%. Então, acho que os gráficos falam por si, né? Eu quero jogar, preciso comprar um Ryzen 9? Não precisa comprar um Ryzen 9, Ryzen 5 da conta, um Core 5 da conta, eles custam muito menos que esses Ryzen 9, que esses Core 9 estão no mercado aí, e fazem um bom trabalho, tá? Em 1440p as diferenças ficam ainda menores, você vê ali que um 12400F está entregando o mesmo desempenho de um 5950X, não por conta da resolução, mas porque a taxa de quadros diminuiu. Seria a mesma coisa que eu tivesse com uma placa um pouco mais fraca, tipo uma 3070 no Full HD, iria acontecer a mesma coisa aqui, porque eu diminuí a taxa de quadros, os CPUs ficam cada vez mais próximos. Enfim, pessoal, então encerrando o nosso vídeo, o que nós vimos aqui é que o 5950X, na parte de produtividade, né, na performance relativa de CPU, ele conseguiu ficar ali acima do 12900K, sendo um CPU de 2020, né, um CPU um pouco mais antigo, então ele ainda continuou muito competitivo, ele continuou um canhão muito forte, tá? O KS venceu um pouquinho, porque já tem um clock mais para cima, né? No consumo de energia, o 5950X ainda tem alguma vantagem, embora sim, no PBO ele consome bastante energia, tá?
E na parte de jogos, realmente, nem o Core 9 eu recomendo, nem o 5950X, porque os Ryzen 5 Core 5 se dão muito bem nisso. Estão usando uma placa de vídeo muito forte e estão entregando muito. Mas se você quiser comprar um Core 7, o Ryzen 7, claro, fique à vontade. Aí é a decisão de vocês, não sou eu que vou comprar esses CPUs, né? Tenho todos eles aqui que eu estou testando. Você que vai decidir o que você achar melhor. Pessoal, muito obrigado, espero que tenha gostado. Confira aqui na descrição as nossas lojas afiliadas, lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, parceiraço do canal. Você vai montar seu PC Gamer, comprar sua placa de vídeo, seu CPU com garantia, com nota fiscal tudo certinho, compra aqui na Terabyte Shop. Nós temos também links da Amazon, qualquer coisa que vende na Amazon, desde eletrônicos ou produtos de beleza, enfim, tudo você estará ajudando esse canal, ou o AliExpress, que tem uma infinidade de produtos ali de vários vendedores. Vocês gostam muito de comprar as coisas na China, né? Temos também o terceiro link. E também para você economizar, o nosso grupo de compras lá no Telegram. Eu estou sempre divulgando promoções bem interessantes para vocês. Clique no link que está aparecendo aqui na descrição ou acesse o QR Code com a câmera do seu celular, está aparecendo aqui, e acesse o grupo, fique por dentro do que está acontecendo no mercado. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Em breve trago mais testes de CPU, talvez agora só quando chegar a próxima geração. Valeu, falou, tchau, tchau.